Meu nome é João Vitor, eu sou do Rio de Janeiro e eu passei na prova para a Escola de Formações de Oficiais da Marinha Mercante, a EFON. Cara, e eu venho aqui falar do curso do Fábrica D, um curso que me ajudou muito, cara, me ajudou demais mesmo. A parte de matemática, a redação, pô, tira dúvidas que ele também tem no Telegram, que às vezes eu até mandava no privado do Telegram pra ele, sabe? Pô, ele me ajudava demais, o Alexandre, assim. Cara, ele é um ótimo professor. O curso é sensacional, você consegue perceber a evolução assim que sai do básico ao avançado, pô, que você fica até feliz, sabe? Porque você chega num nível de questões assim que você, pô, que no meu caso eu falava, caraca, velho, há um tempo atrás eu não conseguia fazer essa questão, sabe? E isso é muito gratificante você ver a sua evolução assim. E, pô, caso eu tinha, quando eu tinha algumas dúvidas, assim, até de outros materiais mesmo, eu mandava para o Alexandre no privado ou no grupo, assim, ele respondia, ele fazia questão de responder, sabe? Já me respondeu 6h30 da manhã, eu acho que 6h30 ou 5h30, alguma coisa assim, bem cedo. Ou então, meia-noite, 11h30, ele tava me respondendo também, sabe? Ele também é muito dedicado com os alunos, assim. Cara, sensacional. As aulas são ótimas, assim, você percebe que está saindo do nível básico ao avançado com as aulas, assim, o aprofundamento, né, que tem aquela musiquinha do Homem de Ferro, pô, aí você conseguia ver ali, caraca, agora vamos ver, porque o nível ali já começa a elevar muito, sabe? Aí, mas ele saía do basicão mesmo e ia ao avançadão mesmo, pegava as questões de ITA segunda fase, IME segunda fase, e que você conseguia compreender o raciocínio dele, e às vezes, muitas das vezes até, você consegue fazer antes dele, né? Pô, aí você via lá, pô, ele fez um jeito diferente do meu, mas chegamos no mesmo gabarito. Eu mostrava pra ele às vezes minha resolução, ele falava, não, tá certo também. Cara, isso é muito bom mesmo. Sou muito grato ao Alexandre, a plataforma me ajudou demais, o Fábrica D. Cara, pô, sensacional mesmo. Se alguém tem alguma dúvida, pode ir sem dúvidas que vocês vão gostar muito, muito mesmo. A redação era corrigida, explicando tudo certinho, o que poderia ser melhorado, o que estava bom, sabe? Pô, sensacional, galera. Muito bom. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, pessoal do Fábrica D. Me ajudou demais. Muito obrigado mesmo. Olá pessoal, meu nome é Isis, eu fui aluna da IAR em 2019, 2020, 2021, né? Me formei ano passado, em junho de 2021. Sou do Esquadrão, né? Fui do Esquadrão Verde, da turma Parabellum. Vim aqui, né, para falar um pouquinho da minha rotina para vocês lá na IAR. Num dia comum. Trouxe até um roteirinho aqui para não esquecer de falar nada. Vamos lá. Primeira coisa que você, né, chegou lá na IAR, tal. No caso, é alvorada, né? Alvorada que eu me lembre, gente, eu acho que era 5h30 da manhã. Então, a partir de 5h30, você não podia mais estar na cama, você tinha que levantar, né? Se tivesse na cama, eu acho que isso, não pode, não tá errado. E isso só de segunda a sexta, tá, gente? Sábado e domingo, a gente era liberado, você podia dormir até o horário que você quisesse. Isso é só quando você era na rotina normal. Aí beleza, ia entrar em forma e tinha um café da manhã. Aí você entrava em forma pro café da manhã. E a gente ia entrar em forma de novo ali no pátio, né? Um grupo de alunos, pra entrar em forma pra ir pras aulas nos galpões. Porque assim, a minha especialidade, eu sou BEP. Só que o que é BEP, né? Básico em Estrutura e Pintura, não sei se todos sabem. Aí, porque aquilo, tem BEP, tem BCP, tem SBO, que é bombeiro, tem BEI, que é básico em eletricidade e instrumento, tem várias especialidades. A minha era BEP, então eu ia pro meu galpão de PEP. Cada especialidade tem o seu galpão. Aí beleza, aí lá eu ia. O que seria um galpão? Seria um local que tinha salas, né? No caso do meu galpão tinha 2 salas e tinha a parte de prática também, né? Ai meu Deus, o nome que fala os aparelhos lá, né, pra eu fazer a prática na minha especialidade. Acho que era 11 horas, mais 11h30, por aí a gente saía, né, de cada um saía do seu galpão e voltava pro pátio CA. E aí, no caso, nós teríamos a parada diária. O que seria a parada diária? A gente entrava em forma de novo e a gente ia desfilar, né? Desfilar, marchando lá e tal. Isso era por série. Porque tinha primeira, segunda, terceira e quarta série. Cada série dura 6 meses. E aquilo. Isso porque, tipo assim, cada série pensa que são 2 anos. Porém, 2 anos para quem é CFF. No meu caso, era CFF.
e tem a AGS, que dura só um ano. Só que como é que funciona? Qual é a diferença, né, do CFS e do EAGS? Acho que muitos de vocês devem saber, mas deixa eu só falar. CFS é quando você entra com o ensino médio completo, você não tem técnico. O EAGS você faz o ensino médio técnico. No meu caso, eu não tinha o técnico, então eu tive que entrar com o CFS. Aí, ok. Aí nisso, EAGS hoje em dia eu não sei mais como funciona. Você deve estar perguntando, tá bom, Isis, se você é CFS, 2 anos, cada 6 meses é uma série, como é que funciona o EAGS? Então, quando eu tava lá, na minha época era assim, eles tinham quarentena, aí tava o banho do bicho, depois do banho do bicho eles já iam pra 3ª série. Aí ficavam 6 meses de 3ª série, depois mais 6 meses de 4ª série, aí se formavam. Eu não sei como é que tá agora, entendeu? Não sei se mudou, não sei se eles ficam 2 meses agora de 1ª série, eu não sei como é que tá porque eu não tô mais na escola. Mas, quando eu estava, era desse jeito. Aí, enfim. Aí nisso a gente ia lá, desfilava, né, marchava, e depois disso a gente ia almoçar. Aí depois a gente almoçava no rancho e tal, aí depois que eu almoçava, entrava em forma de novo para ter mais aulas na DE. Só que nesse caso, no galpão, é porque tem o galpão e tem a DE. O que é a DE? Divisão de ensino. É um local que tem várias salas de aula. Porque assim, lá a gente tem aula específica para a especialidade de cada um, porém não é só isso, a gente também tem aula que é comum ao esquadrão todo, que é aula de regulamento, várias aulas lá que era comum ao esquadrão todo, resumindo. Aí nisso, depende, né? Tinha dia que a gente ou ia pro galpão ou o esquadrão todo ia pra DE, pra esse local, pra ter essa aula que era comum a todo mundo. Enfim, a instrução. Aí, às vezes, não era todo dia, mas tinha dia que a gente tinha educação física, na parte da tarde. Aí, era umas 3 horas, 3h10, por aí, a gente voltava na DE, ou cada um no seu galpão, pra trocar de farda e entrar em forma de novo para educação física. Aí, beleza, fazia educação física, tal, beleza, show, acabou. Aí, nisso, a gente ia todo mundo pro esquadrão, de novo, e tomava banho e tal, e trocava de farda e outra farda de novo, pra entrar em forma de novo e jantar. Aí, beleza, jantava. Aí depois da janta, passava um tempinho e tinha o pernoite. O que é o pernoite que fala? É quando você entra em forma de novo e o pessoal é meio que uma revista que fazem você. Aí você só farda passada direitinho, faz para as meninas o coque, se tá bem feito. Ou a unha, né? Porque a unha também você não pode estar passando o dedo, tá? Vão aprender quando vocês passarem, agora vocês vão saber o que é. E cabelo também, né? Em relação, tipo, eu na minha primeira série, o meu cabelo era curto, então não podia encostar na gola da farda. O cabelo tinha que estar mais assim. Era bem curto mesmo, não podia encostar na gola. Agora era um pouco alto, então tinha que estar acima da gola. Aí eu preferi, meu cabelo era grande, então eu preferi cortar para ser mais fácil, na primeira série. Mas aí vai de cada um. Aí, enfim. Aí nisso, depois do pernoite, a gente tava livre, porque o pernoite era mais o quê? Umas 7 horas? Acho que era mais ou menos umas 7 horas. Aí depois disso a gente tava livre, porque você podia fazer o que você quisesse, entendeu? Aí lá no caso, lá tinha os centros, né? Centros de tradições, que tinha o centro do pessoal do Sul, tinha de Minas e o pessoal do Nordeste. Aí aquilo, sou carioca, né? Então eu não tinha direito aos centros, porém eu podia ser convidada por alguma amiga, por algum amigo para ir lá visitar. E é o que acontecia, né? Eu fui convidada, então eu cheguei a conhecer os 3 centros. É muito legal, bem bacana. Você pode fazer comida no centro, faz novas amizades, é legal, né? Porque você interage com outros esquadrões, né? No caso eu sou verde, parabéns, também interagir com o esquadrão amarelo, fazer amizade com o pessoal do esquadrão branco, o pessoal do esquadrão azul, o esquadrão prata, é legal, entendeu? E era isso, aí no final, ou você podia também ir pra DE à noite estudar, lá porque a DE, algumas salas ficam abertas para você estudar, se você quiser passar na lugar da DE, você podia ficar estudando lá, entendeu? Não tinha problema nenhum. E tinha 2 outros locais também lá para você se descontrair e tal, que era a Sayá e o Clube dos Alunos.
A saia era bem legal, que tinha televisão lá com Just Dance, tinha os jogos, tinha como você ver futebol, tinha também sinuca, mais o que? Era um local pra você realmente descontrair. Tinha uma sala lá com, eu me lembro que era com computadores, os meninos lá ficavam jogando uns jogos lá, enfim. E o clube dos alunos também tinha essas coisas, a mesma coisa, tinha sinuca, eram locais assim, que se você quisesse se descontrair, você poderia ir lá e jogar algum jogo, conversar. Tinha muita gente que levava bolo e tal, pra cantar parabéns lá, né? Lá na IAR tem uma cantina. Então a cantina vendia, às vezes, pacote de bolo, salgadinho, aniversário de alguém, refrigerante, então era bem legal. Aí, enfim, aí depois disso eu tava livre. Aí dava 10 horas da noite, as luzes do alojamento se apagavam. Só a luz dos banheiros ficavam ligadas. Então, a partir depois das 10, você tinha que estar ou dormindo, no caso, tipo, aparelho telefone. Você não podia mexer no celular. No alojamento, todos apagados, você podia mexer no banheiro. Mas no alojamento não. Era pra realmente você dormir e silêncio. Ficar silêncio. Silêncio total. Isso é tipo um resumão, né, gente, que eu tô falando. Porque tem muito mais coisa. Mas a rotina, basicamente, era essa. Lá na IAR. Eles bem estão enxugando bastante. Porque tem bastante coisa, né, que a gente fazia lá. Mas isso eu contei pra vocês um dia, assim, um dia normal, um dia típico que não tem nada diferente. Porque às vezes, não era sempre, às vezes só, bem poucas vezes, a gente tinha palestra depois das 7 da noite, um pernoite, e depois o esquadrão todo junto. A gente ia para um local, às vezes nem era só tipo um esquadrão único, às vezes era todo o corpo de alunos, todos os esquadrões, ia lá pro CTE, lá para um outro local, né, para ter palestra sobre alguma coisa. Mas não era sempre, entendeu? Era só de vez em quando. Enfim, gente. Então, isso foi um pouquinho, né, da rotina de como é a IAR. E é aquilo, não desistam, entendeu? Fiz a primeira prova, não passei, prova difícil, vou desistir. Não façam isso. Eu tinha muita dificuldade em inglês. E eu tentei várias vezes a prova da IAR, não foi só uma. E quando você passa, é uma sensação única. Aí você vai lembrando de tudo que você passou, né? Vem tudo na sua cabeça, de tudo que você passou, pra você conseguir ser aprovado. Aí você lembra dos seus pais, lembra dos seus professores, lembra de tudo, todas as dificuldades que você teve, pra você conseguir chegar àquilo ali. E é uma das melhores coisas quando você pega a prova. Pra mim foi uma sensação única. Eu peguei a prova, vi o gabarito oficial, comecei a corrigir. E vi que fiz a média lá e consegui acertar um monte de coisa tal, e vi que minha média estava dando pra entrar. Caraca, cheguei a me emocionar, principalmente em inglês, né? Minha nota foi boa e a dificuldade que eu tinha era gigante. E quando eu corrigi, vi que consegui passar, foi uma felicidade sem igual. Não é que essa coisa que você faz, você quer contar pro sua mãe, pro seu pai, e aí você quer contar pros professores também que te ajudaram. E eu tenho muito que agradecer ao professor Alexandre, professor de matemática, porque aquilo, às vezes tinha aquela questão que vinha assim, cabulosa. Aí eu, gente, como é que faz isso? Eu não sabia nem começar. Aí eu, professor, me ajuda, professor, socorro, ajuda aqui, não sei o que, eu mandava, e ele mandava direitinho, explicadinho a questão, passo a passo. Ele é muito didático, né? Não sei se você sabe o quadro dele, também quando tinha aula com ele, os quadros eram sensacionais. Porque era bem explicadinho e tal, da forma bem didática. Porque assim, eu não tinha dificuldade em matemática, mas não era igual uma dificuldade que eu tinha em inglês, entendeu? Então, quem tem muita dificuldade em matemática é professor Alexandre é excelente. Mas no meu caso, a minha dificuldade maior no inglês. Mas enfim, aí nisso eu agradeci muito a ele e continuo agradecendo porque aqui, nossa gente, eu não sei explicar, é tanta emoção quando você pega a prova, corrige, e quando, a emoção maior ainda quando você vê que você é titular. Você passou tal, você vai levar para titular. Nossa, sensacional. E é aquilo, né? O melhor momento é a formatura. Quando seu pai tá lá, sua mãe, sua avó, o pessoal que te acompanhou durante a sua, né, os seus longos 2 anos ou 1 ano, se você for a AGS. Então, assim, é muito gratificante. Muito, muito. Então, tem uma coisa pra dizer pra vocês. Nunca desista dos seus sonhos, porque a hora vai chegar.
Às vezes você pode achar, caraca, eu não vou passar, isso não é pra mim, eu não sei, não. Você sabe, só basta você sentar, fazer um cronograma, porque falar é só estudar, não é só estudar. Muita gente fala, é só estudar, até parece que é fácil. É fácil falar, é sentar, faz um cronograma direitinho, vê o que você tem mais dificuldade, foca naquilo, mas também você não estuda só aquilo, né? Porque o concurseiro é aquilo, você não pode estudar só matemática, você não pode estudar só física, você tem que estudar um pouquinho de cada coisa, porque no concurso não cai só matemática, não cai só inglês, cai 4 matérias, no caso da IA, falando especificamente. Então, foca, que a vitória é certa que vocês vão conseguir. Então, deixa aqui bom estudo para vocês. E o que precisar e qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí nos comentários, eu vou vendo, o professor também, Alexandre, vai vendo, vai me falando, e o que eu puder ajudar vocês, o que eu souber, tamo aí, beleza? A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e UITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fábrica D. Bom, pessoal, continuando a parte de sequências, tem uma parte de sequências assim especiais que eu deixei para o final, porque eu prefiro que o cara esteja mais maduro em PA e PG para chegar nessa parte aqui. Que nem é tão difícil, mas se eu misturo com a matéria inicial, ele pode pensar que aquilo cai pra caramba. Não cai tanto, quando cai uma questãozinha e outra só, mas você vai ver que tendo o bizu você consegue fazer numa boa. A primeira delas é a PA-PG, que esse nome é meio que um apelido da sequência, tá, gente? Na verdade, tudo que eu tô te falando aqui faz parte de uma grande parte que a gente apelida de somas telescópicas. E a PA e PG é uma soma especial nesse meio todo aí. E aí o que vai acontecer? Você, no caso aqui, quando tem uma sequência que nem essa, como assim? Repara que, a princípio, se você vai detectar se isso aqui é uma PA, você vai ver que não vai dar, né? Eu não estou somando sempre a mesma coisa. Se vai ver se é uma PG, também não vai dar. Eu não estou multiplicando sempre pela mesma coisa. Porém, se você olha para os denominadores apenas, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, eles estão avançando como se eu estivesse aqui multiplicando por 2, até porque o primeiro 1 é 1 sobre 1, né? Então aqui, ó, vezes 2 deu 2, vezes 2 deu 4, vezes 2 deu 8, e assim segue. Enquanto em cima, você está somando os numeradores, e aí você vai ter o quê? Você vai estar somando 1 a cada um deles. O que acontece então é que é justamente isso. Quando tem um pedaço ali, geralmente o numerador, que cresce como no APA, e outro pedaço, geralmente o denominador, que cresce em PG, você vai ter a habilidade PA-PG. E como que eu saio do lugar aqui? É bem tranquilo. O seu primeiro passo, gente, sempre é você pegar essa igualdade, às vezes ele já não chega a chamá-lo de S, chame de S, pega isso aqui e multiplica ambos os lados pela suposta razão da PG, como suposta razão da PG, como assim? Entendi. Tipo, se eu esquecer que eu tenho aqui os numeradores crescendo também ao mesmo tempo que os denominadores, se fosse lá, tudo 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo e 1 16avos, aí você não teria uma PG de razão meio? Então é isso. Então a parte, o pedaço PG que eu enxergo na sequência vai me dar justamente um número pelo qual eu vou multiplicar ambos os lados. Então aqui, ó, primeiro passo, multiplicar ambos os lados pela razão da suposta PG. Tá, então feito isso, o que vai aparecer agora, gente? Feito isso aqui, você vai ter o seguinte, ó. Fica aqui. Fica. Vou repetir a primeira sequência, tá? Até porque eu preciso tê-la comigo no momento, na hora H. E aí, é infinita aqui, né? E aí, vamos embora. Multiplica ambos os lados por 1 meio. Eu fazendo isso, minha gente, vai ficar o quê? S sobre 2, que é igual. Aí, 1 vezes 1 meio dá 1 meio. Mas o resultado eu vou anotar embaixo aqui do 2 sobre 2. Para quê? Para que você enxergue justamente agora uma coisa que vai acontecer, ó.
Então, 1 vezes o meio vai dar o meio que fica embaixo dele. 2 sobre 2 vezes o meio vão dar 2 sobre 4. 3 sobre 4 vezes o meio vão dar 3 oitavos. E aí eu começo a enxergar que eu vou ter termos com os mesmos denominadores em cima e embaixo, porém, quando aqui é 2, aqui é 1, quando aqui é 3, aqui é 2, quando aqui é 4, aqui é 3. No que isso me ajuda? Por enquanto nada, exceto se eu perceber que eu posso pegar agora aqui e subtrair uma linha da outra. Que quando eu pegar e subtrair uma linha da outra, o que vai acontecer aqui? Ó? Você vai ter S menos S sobre 2. E do outro lado, o que vai acontecer, galera? 1 menos nada, fiz que é um zero aqui, né? Dá 1. 2 meios menos 1 meio, dá 1 meio. 3 quartos menos 2 quartos, dá 1 quarto. 4 oitavos menos 3 oitavos, 1 oitavo. A princípio aqui, né, eu teria meio que um termo a mais embaixo, se a soma fosse finita. Como ela é infinita, não tem isso. O que eu precisar para cortar ou para subtrair um termo de cima com o de baixo vai sempre aparecer. Eu só não estou formalmente escrevendo de repente aqui. E o mais importante é que ao fazer essa diferença, o que sobra aqui é uma PG normal, galera. Então sempre que eu tiver uma PA e PG e começar multiplicando ambos os lados pela razão da suposta PG, o resultado de pegar a igualdade original e subtrair da igualdade com essa alteração que eu falei é que você terá aqui à direita uma PG normal, ou seja, uma PG que no caso é infinita, né? E como é que era a soma dos termos da PG infinita, pessoal? A1 sobre 1 menos Q. Do outro lado ficou ali S menos S sobre 2, né? Metade menos metade da outra metade. E aqui à direita essa continha vai dar o quê, gente? O A1, que ali é 1. E a razão, que é meio mesmo, né? 1 menos 1 meio é 1 meio. 1 sobre 1 meio é 2. Ou seja, beleza, estou dizendo que o S sobre 2 ali é 2. Logo, S será igual a 4. Tá? Então, isso é uma técnica muito importante, muito útil aqui. Tá? Então, vá lá, tira o seu print e vê se está tudo bem. E já eu estou voltando com o próximo exemplo disso. Valeu, gente. Seguindo aqui, agora vamos pegar um caso em que a sequência que ele está me dando não é infinita. Só para você perceber qual é a diferença que vai rolar quando eu terminar num dado passo e, consequentemente, na hora de fazer aquela continha de multiplicar pela razão da PG, se vai ter alguma diferença, já que não tem infinitos termos para ficar subtraindo naquele finalzinho, como foi na questão anterior, tá? Então, olha só, galera. No caso aqui, o que vai acontecer? Se você reparar aqui, a suposta razão da PG é esse x aqui, né? x dá ao quadrado, x elevado a k, o primeiro 1 é vezes o x do 2x, né? Então a suposta razão da PG que eu tenho é isso. Se você aqui chegar e multiplicar ambos os lados por x, 1 vezes x vai dar x. 2x vezes x vai dar 2x2. 3x2 vezes x vai dar 3x3. Aí você já começa a perceber que eu vou alojando aqui as coisas de tal maneira que eu sempre termino, só apaguei ele, já entendeu qual é o próximo? Que eu sempre tenho 3 e 2, sempre tenho anterior a ele aqui embaixo. Então se aqui é k mais 1, anterior a ele seria quem, gente? Seria kx elevado a k. Né? Assim como aqui é 3 e aqui é 2, assim como aqui é k mais 1 e aqui é k, você vai ter isso daqui. A diferença é que como aqui tinha os 3 pontinhos, a parada era infinita, que na hora que você subtraísse, você tinha um número de termos necessário, né, para você subtrair um do outro, tanto em cima quanto embaixo. Aqui não, então eu vou ter que pegar, multiplicar isso aqui por x, ou seja, vai ter um termo ocioso aqui, que não vai ter um correspondente, né, do qual você subtraia em cima, para que aqui você tenha aquele finalzinho igualzinho à questão anterior. Na verdade, eu vou fazer 1 menos 0, 2x menos esse, 3x2 menos esse cara menos esse aqui vai ficar sozinho. Vai ficar uma sequência inteira, menos esse cara no final. Tá? Se você não entendeu, vamos lá, olha só. Quando eu subtrair aqui uma linha da outra,
o que vai acontecer? Tu vai ter SK menos XSK, tá? Então fica aqui 1 menos 0, 2x menos x, 3x2 menos 2x2, vai, k mais 1 menos k dá 1x elevado a k, e nada menos isso vai dar o quê? K mais 1 por x elevado a k mais 1, tá? Então, um grande segredo, você percebeu o quê? Primeiro, né, claro, posso botar o SK em evidência aqui à esquerda, mas a maior sacada é que aqui no meio agora você terá a soma dos termos de uma PG, só que dessa vez não é infinita, ela é finita, tá? Então, para quem não lembra como é que é essa soma, é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Cuidado que o número de termos que eu tenho começa do x elevado a 0, então não é k, é k mais 1, tá? O A1 tudo bem aqui, ele vai ser 1 mesmo. Mas o número de termos N é k mais 1, hein, galera? Então essa partezinha aqui vai dar 1 vezes o primeiro termo, que é 1 também, né? Elevado, a razão que é x, elevado a k mais 1, menos 1 sobre x menos 1. Então vamos lá. Com a evidência que ficou ali à esquerda, com o que está aqui à direita, tu vai ter o quê? Fica SK que multiplica 1 menos x, que vai ser xak mais 1 menos 1 sobre x menos 1, menos k mais 1, que multiplica x elevado a k mais 1, tá? Bom, para poder melhor escrever, deixar mais apresentável a expressão, como aqui é x menos 1 aqui é o menos x, é melhor que um vire o outro, né? Ou x menos 1 vire o menos x ou vice-versa, tá? Para eu não alterar as coisas e isso aqui mudar para um menos x, é como se eu estivesse multiplicando por menos 1 em cima e embaixo dessa parte da expressão. E aí isso daqui, ó, que se eu faço uma mesma coisa em cima e embaixo, eu não altero a expressão, né? E aí isso aqui vai dar o quê? 1 menos x elevado a k mais 1 sobre 1 menos x. Menos k mais 1, aí se eu não vou mexer, deixa assim mesmo, que multiplica x elevado a k mais 1. Aí beleza, né? Joga isso aqui para baixo, esse 1 menos x vai se juntar a esse, vai ficar ao quadrado, e aqui vai ficar sobre o menos x mesmo, aí encerrou, fim de papo, galera. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, isso vem para cá e vem dividindo aqui também. Então, o SK que eu tanto queria será 1 menos x elevado a k mais 1 sobre 1 menos x ao quadrado, menos aqui k mais 1, x elevado a k mais 1, sobre 1 menos x. Tá bom? E aí pronto, tá aqui a expressão que o nosso amigo queria, nosso amigo elaborador da prova do ITA, tá? Sai da frente, printa aí. Então, isso é um bisu bem importante, tá legal, gente? Vê se tá tudo bem aí, tudo tranquilo, tá? Ok? Beleza, gente boa? Só deixar você instigado, quem sabe integral e derivada, repara o seguinte, se você pegar isso daqui, se você pegar essa soma aqui e você derivar, vai ficar o quê? 2 mais 6, né? E por aí vai. Dá para você fazer uns lances aí derivando ambos os lados ou integrando ambos os lados para resolver isso aqui também, mas é muito voodoo, tá? É mais uma curiosidade. Tem professor que dá isso daí como se fosse, caramba, a saída mágica. Eu não acho, porque o cara vai saber fazer uma, mas não vai ter a técnica para fazer todas. Então, eu acho meio que, tipo assim, vou deixar aí, de repente vocês discutem aí quem é nosso aluno no grupo do Telegram, tá? Ou também manda dúvida pra gente, e aí com isso você depois vê lá, debate, senão a gente vai sair muito do foco, tá bom? Forte beijo, não acabou ainda não, tô voltando. Como eu tinha falado no início da aula, existe um tipo de soma chamado de soma telescópica, que é um tipo de soma que, tipo, você vai olhar pra cara dela, vai falar assim, caramba, como é que eu vou fazer isso, né? Mas depois, você analisando cada termo, você percebe que existe uma lei de formação
ali, nem sempre tão fácil de encontrar, mas você vai ter que achar uma linha de informação que existe em cada termo. Essa linha de informação você vai tentar reescrever de outra maneira. Eu vou explicar como que funciona isso. E ao reescrever de outra maneira, você vai perceber que você, ao retornar o termo, né, escrevendo ali desse outro jeito, aqui dentro, que você vai entrar num processo em que uma coisa quarta com a outra, uma coisa quarta com a outra, sucessivamente, tá? Isso que é o mais importante. Então, olhar para cada termo, ver qual é a linha de formação dele, identificar isso. Aqui, por exemplo, estou fazendo o quê? Né? Sempre o número e o próximo é ele mais 3, né? Você percebe bem aqui, de um para o outro eu estou sempre somando 3, repara? Então, se o primeiro eu chamar de n, o próximo é n mais 3, né? Cada termo que eu tenho ali, cada a alguma coisa, é você pegar e fazer 1 sobre n vezes n mais 3. Que aí o que vai, no caso, acontecer aqui, tá? O que vai acontecer é o seguinte, mas é também claro, eu não estou dizendo que é o somatório, que essa soma é o somatório de todos os termos dessa forma, gente. Cuidado, tá? Não vou nem botar a n, tá? Botar só assim, senão fica parecendo que está associado ao número embaixo e, na verdade, eu não estou escrevendo todos, né? A versão ali do jeito que eu estava botando antes para você, seria aparecer aqui para o segundo termo, eu ia botar o n igual a 2 aqui. Mas a ideia é você perceber que uma vez colocado um dado número aqui, o próximo é n mais 3 sempre dentro de tudo que eu escrevi, ó. 2.998 mais 3 dá 3.001 realmente. Isso é só para a gente conseguir escrever isso agora de outra maneira, para poder entrar na parte dos cortes sucessivos. Quem já fez algumas aulas de cálculo aqui no site comigo, viu que, por exemplo, quando você vai aqui utilizar algumas técnicas de integral, ou até mesmo na aula de polinômios, que essa questão também está na aula de polinômios, que você às vezes é forçado a chegar a uma identidade polinomial, é forçado a reescrever uma fração de uma maneira em que isso aqui é quebrado em 2 pedaços. Que 2 pedaços em que isso aqui é quebrado? São 2 pedaços onde cada um aqui vai herdar um dos denominadores que eu tenho ali. Um vai ser o A e o outro vai ser o B, um com N e outro com N mais 3. E isso é uma identidade polinomial, galera. Como assim? Não é para um N específico que isso vai acontecer. É sempre, tipo, o que eu estou escrevendo à esquerda é a mesma coisa que eu estou escrevendo à direita, só que com outra roupagem. Isso quer dizer que se eu mexer aqui, se eu tirar o denominador comum entre eles, com certeza eu consigo chegar a esse 1 sobre n vezes não sei o que está ali à esquerda, quer ver? Isso aqui vai subir, fica aqui 1 sobre n vezes n mais 3 será igual a que multiplica n mais 3 mais b que multiplica n sobre n vezes n mais 3. Claro que para isso ser igual, a parte do denominador já está igual, então só falta agora a parte do denominador. Do numerador, perdão, né? E aí eu vou separar os termos de vários graus. Se tivesse alguma coisa aqui de segundo grau, ficaria um pouco mais fácil de você entender. Tipo, vai ter uma galera multiplicando n aqui à direita, não vai? Porque vai ficar AN mais 3A mais BN. Só que eu vou escrever isso aqui de um jeito que você vai escrever como A mais B vezes N mais 3A. Por quê? Aí, como é uma identidade, você pode comparar a parte da direita com a parte da esquerda. Esse 1 que está ali é a mesma coisa que 0n mais 1, né? Sei que para alguns é meio mongolóide escrever isso, mas não é a mesma coisa. Que aí você vai ter o quê? Você tem que o A mais B da direita é igual ao 0 que está ali à esquerda, tá? E o 1 aqui é igual ao 3A dali. Então você vai ter que o A mais B ele é 0 e o 3A ele é igual a 1. O que vai me dar aqui um A que será igual a 1/3. Com isso, o B que você tem, ele vai ser igual a menos 1/3 aqui, tá?
Beleza, gente, tranquilo. Aí o que você vai ter? Você aqui, ó, pega e já sabe com isso que isso daqui pode ser escrito como o quê, né? Na verdade vai ter 1/3 menos 1/3, esse excesso de 1/3 aí vai até me permitir que eu reescreva isso aqui com 1/3 em evidência. Então o que acontece agora, tá? Fica aqui, ó, Q1 sobre N vezes N mais 3 vai dar aqui 1/3, não é que era A sobre N, com B sobre N mais 3, né? E aí, esse 1/3 fica em evidência, ficando 1/3 que multiplica 1 sobre N do primeiro, menos 1 sobre N mais 3 do segundo. Ou seja, cada termo que eu tenho no caso ali, ele pode, no caso, ser recolocado como sendo dessa maneira. E você vai perceber que agora, retornando ali a soma, você vai entrar na linha de cortes sucessivos que eu comentei. Vamos ver então aqui? Você vai ter o seguinte, ó, pega que então aquela somazinha ali em cima, ela será da forma. Fica então 1/3, né, que vai entrar em evidência. Que multiplica 1 sobre 1 menos 1 sobre 4. É 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. Depois 1/3 que multiplica de novo. 1 sobre 4 menos 1 sobre 7. Até chegar em 1 sobre 2.998 menos 1 sobre 3.001. Que aí esse 1/3 você pode pegar e pode colocar em evidência, e colocando em evidência você vai ter o quê? Bota 1/3 aqui na frente, que aí você vai ter 1 menos 1/4 com 1/4 menos 1/7, 1 sobre 2.998 menos 1 sobre 3.001. E aí pronto. Você vai começar a cortar aqui as coisas em cadeia, tá? Como você vai começar a cortar as coisas em cadeia, ó. Isso você corta, isso também, até chegar ali no último, tá? Porque sempre alguém que é com mais, né, corta com o do menos anterior, ok? E pronto, você vai ter aqui, ó, que com isso os termos que sobram lá dentro são 1 menos 1 sobre 3.001, e aí tá finalizado, né, gente? Você vai ter 1/3 que multiplica 1 menos 1 sobre 3.001. 3.001 menos 1, 3.000, né? Que vai cortar com esse 1/3, dando 1.000 sobre 3.001. Claro que a questão não era para ser tão devagar assim, tá? Estou explicando para você como é que se faz. Então vai dar 1.000 sobre 3.001. E aí está o resultado da soma que ele queria, tá bom? Então esse é um exemplo de uma soma telescópica. Tá legal, gente? Beleza? Vê se tá tudo certo aí. Tranquilo. Bom, os exemplos se limitam a isso? É óbvio que não, né? Tem coisa que é mais pesada, que é o que eu vou te mostrar no próximo bloco. De soma telescópica, uma questão pior do que essa. Finalmente chegamos na parte que eu queria. Questão do IME 66, mais um 6, e aí você percebe o quão terrível é essa questão. E aí ele quer uma soma telescópica que não é tão trivial quanto aquela primeira. Porque até mesmo no mundo do cálculo e da integral, uma parada que vai virar uma soma de duas frações é bem mais comum de aparecer do que um termo que tenha 3 coisas sendo multiplicadas aqui embaixo. Então isso já foge até mesmo do pessoal que estuda para a escola naval, que estuda para EFON e já tem aquela prática um pouco maior de desmembrar em várias frações, já foge um pouco desse métier, dessa prática que eu te dei na questão anterior. E o que eu tenho que fazer então agora, gente?
cuidado, tá? Se você for tentar desmembrar isso aqui em 3 frações, dá para fazer? Dá para fazer. Fica mais complicado? Com certeza, tá? Aqui eu tenho que tomar muito cuidado com a opção que eu vou seguir. Eu posso escolher desmembrar isso aqui numa fração que tenha o formato desse cara, desse. Aliás, antes disso, né? Qual é o formato ali que eu tenho como termo geral de cada expressão? Se você reparar bem, isso vai ser aqui o quê, né? Todo mundo é ímpar, né? Como todo mundo é ímpar, vê se não posso falar isso aqui, ó. Que um é da forma 2n mais 1, que o outro é da forma 2n mais 3, e o outro é da forma 2n mais 5. Posso fazer isso? Se eu colocar o n igual a 0, dá 1, 3 e 5. Se eu colocar o n igual a 1, dá, no caso, 3, dá aqui 5 e aqui 7. Tá batendo, tá? Tá batendo. Tá? Ele meio que deu a dica, o spoiler ele deu aqui, né? E aí o grande lance é, eu posso falar que isso vai ser da forma A sobre esse cara, B sobre esse, C sobre o terceiro. Mas isso vai dar merda, tá? A conta vai ficar horrorosa e você não vai querer fazer assim na hora da prova. Dica aqui, o que você pode fazer é separar em 2 grupos. Por exemplo, o produto dos 2 primeiros vai ser um denominador e o produto aqui dos 2 últimos vai ser outro denominador. E tu percebe que isso resolve a sua vida e a conta fica muito mais fácil. Como eu desmembro em 3, você vai perceber que se você fizer a conta, vão ficar 2 com sinal e um terceiro com menos. Aí, meu irmão, ficou horrível mesmo. Até mesmo você ver quem corta com quem, né? Porque você não vai ter mais aquela lógica, se você abrir desse jeito, de perceber o que acontece. Você vai ter 2 daqui cortando com o terceiro lá não sei aonde. Na hora de ver quem sobra nos primeiros termos e nos últimos, você vai se perder completamente. Aqui não. Aqui, como eu vou desmembrar em 2 coisas, ó, você vai ter um controle muito maior de quem corta com quem. Como assim? Olha só. Eu posso falar que isso é A sobre 2n mais 1 vezes 2n mais 3 mais B sobre 2n mais 3 vezes 2n mais 5. Aí, para o primeiro só falta esse cara, que é o 2n mais 3 mais 5. E para o segundo denominador, virar o denominador global, que é o produto aqui dos 3, falta o 2n mais 1. Isso vai subir multiplicando aqui o A, multiplicando aqui o B. E aí você vai ver que como o denominador já é igual, só falta igualar o numerador. Ou seja, o que eu vou fazer agora é trabalhar com a identidade de que 1 será idêntico a A vezes isso, mais B vezes 2n mais 1. Ficando então como, né? Fica que 1 equivale a A vezes 2n mais 5 mais B vezes 2n mais 1. Com isso, ó, você vai ter que fica em evidência já 2a e 2b vezes n e 5a e b como termo constante, tá? Então pronto, ó. Isso aqui não tem nada com n à esquerda porque esse coeficiente ele vai ser 0. E isso aqui vai ser igual a 1, tá? Então você tem que o 2a com o 2b vai ser 0, ficando b igual a menos a, e o 5a mais b vai ser igual a 1. Como b é igual a menos a, ó, pega isso, joga aqui dentro, que aí fica 5a menos a, 4a será igual a 1. O a vai dar, então, 1/4. E o b, que é menos a, ele será, então, igual a menos 1/4. Tá bom? Então, você está desmembrando isso daqui, tá? Em 2 frações, novamente. Esse 1/4 vai acabar sendo colocado em evidência. E aí, o que vai ficar ali? Tá? Eu preciso apagar aqui, tiro um print só para dar o resultado final, para a gente poder usar na continha em si, né? Tá? Então, cada termo que está ali, gente, vai ser, já botando 1/4 em evidência,
um quarto que multiplica 1 sobre 2n mais 1 com 2n mais 3, menos 2n mais 3 com 2n mais 5. Aí pronto, tá? Aí o que que acontece? Se eu for somando vários termos aqui, ó. Então, por exemplo, aquele primeiro termo ali, né? Ele vai virar um quarto que multiplica 1 sobre 1 vezes 3 menos 1 sobre 3 vezes 5. Aí outro vai virar um quarto que multiplica 1 sobre 3 vezes 5, que são os dois primeiros, menos 1 sobre 5 vezes 7. O próximo vai ser o quê? Um quarto que multiplica 1 sobre, no caso, 5 vezes 7, menos 1 sobre 7 vezes 9. E assim vai, até chegar, 3 pontinhos, ao termo com n, que é 1 sobre 2n mais 1 vezes 2n mais 3, menos 1 sobre, vou apertar aqui um pouquinho, tá? Senão não vai caber. Ok, gente? Dormem não, hein? Olha lá. 1 sobre 2n mais 1 vezes 2n mais 3, menos aqui 1 sobre 2n mais 3 por 2n mais 5. E aí você vai começar a cortar as coisas em sequência, né? Que um quarto vai ficar em evidência, então esse ó, morre com esse aqui morre com o próximo. Sempre o segundo da lista vai cortar com o primeiro da próxima. Então aqui quem é que corta, gente? O segundo corta com o primeiro da próxima. Não tem próxima, ele vai sobrar. Mas o primeiro cortou com o termo anterior. Eu não escrevi, mas a gente sabe que ele está ali, tá? Então no final, isso aqui sobra. Isso é importante. E isso aqui sobra. Isso é importante. Então no final o S vai dar quanto, gente? Vai ficar então ali, ó, 1/4. Vou apagar isso aqui, tá? 1/4 que multiplica ali 1 sobre 1 vezes 3 menos 1 sobre 2n mais 3 por 2n mais 5. Aí pronto, joga um quarto lá dentro. Isso vai dar, então, 1/12 menos 1 sobre 4, que multiplica 2n mais 3 por 2n mais 5 aqui. Pronto. Peguei aqui, tá? E fiz o que estava sendo pedido. Tá bom, gente? Beleza? Tira o seu print aí, vê se tá tudo bem. Então, com isso, fechamos essa sequência. Não existem tantas informações, tanto repertório de questões com essa parte, que é a coisa também, caramba, mais cobrada do mundo, mas vivem sendo subutilizadas e reutilizadas questões das provas do IME e do ITA nas provas atuais, também do IME e do ITA ou da AFEFON Escola Naval. Então fica ligado que não seria surpresa até mesmo uma questão como essa, caramba, de 66, ser usada atualmente numa das provas do ano em que eu estou falando até ano futuro. Tá bom? Beleza, gente? Então, olha direitinho, uma aula um pouco mais curta, olha cada caso com muito cuidado que você vai se dar bem nisso daqui. Forte beijo, tchau, tchau, pessoal. Valeu! Seu futuro é brincadeira? Passar pro IME e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então, galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fabricadeira. Fala, galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez no Fabricadeira. Vamos continuar o bloco anterior de PA de segunda ordem. Se você perdeu o fio da meada em relação ao que eu falei antes, eu estava explicando como é que era a definição, o que era a PA de segunda ordem, bem como trabalhar com ela em questões consideradas como sendo de provas mais fáceis. Vestibulares isolados,
o próprio Enem, eles podem sim, por incrível que pareça, como eu comentei, cobrar a PA de segunda ordem, mas só daquele jeitinho, que eu trabalho com as diferenças, boto uma embaixo da outra, e aí quero saber o termo geral, algum termo específico, o 10º, o 20º, o 15º, por aí vai. Ponto final, acabou. Num vestibular normal é por aí que aquilo acaba. Se for no IMITA, galera, aí a coisa é muito diferente. Ele pode cobrar o termo geral, e eu vou te falar que existe um jeito um pouco menos maceteado, mais direto e reto, mais fórmula de fazer, tá? Que o pessoal que vê aquilo ali, que é mais nerd, que gosta de mais aprofundamento, ficou um pouco indignado. Tá, mas só tem aquele jeito de fazer, não tem a diferençazinha. Parece meio que tipo uma saída pela tangente quando o cara não sabe a matéria. Eu sei que o pessoal fala isso, não adianta você disfarçar, que eu sei que você fala isso, né? E a soma também. A soma de uma PA de qualquer ordem, você vai ver que também tem um jeito, receita de bolo, da gente fazer que tu vai aprender comigo agora, tá? Então, olha só, vamos pegar aqui uma sequência, vou chamar de sequência, né? Que na verdade não é nem PA nem PG, como você vai ver, em que eu quero o AN, ou seja, eu quero em função do N, da posição em que o termo se encontra, qual é o valor do termo geral. Qual é o valor de um termo lá adiante, o centésimo, o milésimo, joga na fórmula que eu vou achar e acha direto o valor dele. Mas como que eu acho isso? Vai fazer pelas diferenças de novo? Esquece por enquanto aquele recurso, tá? Finge que você não conhece o mesmo, pra gente fazer de um jeito um pouco diferente, que é um jeito já migrando para questões mais complexas que eu quero que você aprenda. O que vai acontecer aqui, primeiro, por que eu sei que é uma PA de segunda ordem? Aqui eu somei 2, aqui eu somei 4, aqui eu somei 6, aqui eu somei, no caso, 9... 8, caramba, não, tô desaprendendo a contar. Aqui eu somei 8, tá? E aí o que vai acontecer? Você tá vendo que aqui a razão, ela não é, no caso, constante, mas que ela tá aumentando, nem razão mais isso, né? Mas que as diferenças entre os termos estão aumentando segundo o mesmo padrão. Primeiro eu somei 2, aí soma 2, depois eu somei 4, aí esse número soma 2, depois eu somei 6. Ou seja, as diferenças que numa PA normal deveriam ser constantes, aqui elas é que são a PA em si. Por isso que é PA de segunda ordem, lembra? Porque eu tenho que fazer uma diferença para visualizar a PA como você de fato a conhece lá desde o ensino médio. Mas agora, passado esse papo, eu quero que você saiba o seguinte, gente. Anota isso aí no seu post-it, no seu caderno, tá? Se eu tenho, galera, uma PA de segunda ordem, você vai ver o seguinte, que o termo geral dessa bodega, tá? O termo geral, o AN, ele é um polinômio do segundo grau. Eita, neném. E a soma... Ah, dá para somar, não falei? O pessoal aí que tá estudando junto tá fazendo assim. Então, tô falando que dá para somar. E a soma Sn até o termo de ordem n será um polinômio do terceiro grau. Nessa questão só quero o AN, né? Bom, aí o que vai acontecer, Mariana? Você vai ter, então, aqui, ó, o seguinte... Se eu tiver, inclusive, uma PA de ordem N, porque se eu fiz uma primeira diferença e deu PA, é de segunda ordem. Se eu tivesse que tirar a diferença da diferença para ver PA, seria terceira ordem. Por aí vai, tá? Então, se for uma PA de ordem N, o AN vai ser um polinômio de grau N e o Sn vai ser um polinômio de grau n mais 1. Beleza? Tranquilo, galera? Tranquilo aqui? Agora vamos ver como nessa questão que eu vou usar esse fato para sair do lugar, ou seja, como é que eu acho o AN aqui. Bom, se o AN se apega de segunda ordem, de acordo com o que eu falei, né? Então temos que o AN... ele é um polinômio do segundo grau, ou seja, vai ser AN ao quadrado mais BN mais C. Gente, esse A aqui não tem nada a ver com esse. Aqui o N está subscrito, né? Senão tem uns maluquinhos que falam, o cara escreveu a mesma coisa à esquerda e à direita, né?
tá? Esse é um coeficiente qualquer, que eles poderiam ter botado B, C e D, só para você não viajar. Eu acho que você está tão tranquilo com esse A aqui, né? Eu já vi coisas estranhas serem perguntadas. E aí o que vai acontecer? Aí o primeiro termo vale 1. Se o primeiro termo vale 1, o A1 vale 1. O A2 eu estou vendo ali na sequência que ele vale 3. E o A3 eu estou vendo que ele vale 7. Aí para e pensa. Você percebe a partir daqui que eu achar um termo qualquer na sequência é a gente pegar e fazer o quê? É a gente pegar, no caso, e substituir o N por aquela posição que eu quero. Então, no caso aqui, o que vai acabar acontecendo? Se eu quiser, então, pegar e achar o A1, e não tivesse a valor dele ainda, é claro, eu ia pegar aqui dentro e substituir o N por 1, ficando A mais B mais C, tudo isso igual a 1. Se eu não tivesse o A2 ainda, ficaria 4A mais, 2B mais C, tudo isso igual a 3. E, finalmente, 9A mais 3B mais C igual a 7. Para você resolver esse sistema, eu sugiro que você pegue as equações 2 a 2 e subtraia. Essa menos essa, aí vai dar uma equaçãozinha menor. E essa menos essa, aí vai dar uma equaçãozinha menor. Sabe por quê? Porque nisso você vai reparar que o C vai cortar. Você vai ter o quê aqui, ó? Se eu fizer esse menos esse, fica 4A menos A, 3A, 2B menos B, mais B. Tudo isso igual a 2. E se esse daqui, no caso, eu subtrair, fica 9A menos 4A, 5A. 3B menos B, menos 2B, mais B. 7 menos 3, 4. Aí pronto. Você vai ter aqui, no caso, tá? Que eu vou subtraindo o outro, porque aí o B também está igual em ambos, e eu acho o A. Viu como fica fácil? Um sistema de 3 equações e 3 incógnitas que parecia ser um cocô, que é fácil, mas é um trabalho braçal que a gente se acha meio inútil fazendo, né? É só trabalho braçal, não tem nada de inteligente aqui. Por aqui fica mais, no caso, fácil de ser visto. Então você vai ter que 2A, né? Fazendo baixo menos cima, é igual a 4 menos 2, que dá 2. E olha que felicidade. O seu A será igual a 1. Aí acabou, né? Joga, sei lá, na própria equação que você acabou de achar, fica 5 vezes 1 mais B igual a 4, fica B igual a 4 menos 5, que vai dar menos 1. E como A mais B mais C tem que ser 1, você vai ter que 1 menos 1 mais C dá 1, ou seja, que o C será igual a 1 também, tá? Então, beleza, galera. A gente tem então que o AN, ó, era A, que é 1, N ao quadrado, mais B, que é menos 1, vezes N, mais o C, que é igual a 1, tá bom? Então, você dá frente aí para você printar. Veja o quanto isso é importante, ok? Aí agora, para quem tinha achado meio ruinzinho, a gente pegar e trabalhar daquele jeito, que era um jeito que parecia mais mequetrefe, para a galera mais high level, né? Mais alto nível, você já tem aí um jeito mais cadenciado de fazer. Printou, galera? Então me aguarda que aí na próxima sequência, no próximo bloco, eu vou falar de um exemplo que envolve a soma. Valeu, gente! Bom, vamos lá, galera. Agora vamos ver aqui como que você trabalha com a soma da PA de segunda ordem. Eu vou pegar um exemplo que eu quero que você preste atenção redobrada nele, não só pelo fato de eu estar te ensinando como é que se faz a soma, porque também esse exemplo que eu vou te dar é especial, que ele é meio que alavanca para eu achar várias outras somas sem passar pela contarada que você vai ver que eu vou ter que me submeter agora a isso. Então assim, aqui uma PA de segunda ordem é o exemplo, um dos exemplos mais conhecidos, né? Que é a soma dos quadrados dos inteiros. Repara que aqui a diferença aqui é 3, aqui é 5, aqui é 7, por aí vai, né? E o que eu te falei? Se eu quisesse o termo geral, como é PA de segunda ordem, eu teria o quê, né? Eu teria que o termo geral seria um polinômio do segundo grau. Mas como eu quero o SN, eu já sei que ele vai ser um polinômio do terceiro grau. Então, dessa vez, eu quero o SN. Então, ele vai ser um polinômio do terceiro grau, pois a PA que eu tenho é uma PA de segunda ordem.
Ah, então se fosse mapear de terceira ordem, então você iria usar um polinômio do quarto grau? Exatamente. Se fosse terceira ordem, o polinômio seria do quarto grau, mas o termo geral ainda seria do terceiro grau, tá? Beleza? Então vamos lá. Então Sn vai ser da forma polinômio de terceiro grau, né? An ao cubo mais Bn ao quadrado mais Cn mais D, tá? Vamos pegar e colocar isso aqui. Beleza, galera? E aí é só a gente também trabalhar em formar sistema, substituindo valores com a diferença na lógica que eu tenho que pegar a soma dos termos até um dado ponto. Claro, quando eu falo em S1, o que é o S1? O que é somar um termo? É pegar o próprio primeiro termo, né? Que a soma é do A1 em diante. Então, se eu comecei e só fiquei no A1, eu nem somei ninguém. Eu estou pegando o primeiro termo sozinho. Então, quer dizer que o A1 é igual ao S1? É, não, cara, porque você está pegando um termo só. Na verdade, a ideia de soma nesse caso é meio que não faz tanto sentido. Então, você vai ter N ao cubo, perdão, A mais B, quase substituo o 1 no A, né? Mais B, mais C, mais D, tudo isso igual a 1. Aí, quando chega no S2, cuidado para não errar, porque é S2, não é A2. Então, eu vou somar tudo até ao segundo termo. Então, é 1 mais 4. É 5. Só que fazer isso aqui é a mesma coisa que nesse polinômio, pegar o 2, que é até onde a soma está indo, e substituir. Então, 2 ao cubo, 8. 8 vezes A. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes B. 2C mais D. Isso tem que dar 5. Com S3, somar os 3 primeiros termos. 1 mais 4 mais 9, dá 14. E é o mesmo que jogar o 3 aqui dentro. 27A mais 9B mais 3C mais D. E, finalmente, mais uma. Você vai entender por que eu preciso de pelo menos 4 equações, né? Que são 4 letras, tá? Então, você vai ter o quê? 1 mais 4 mais 9 já tinha dado 14, com 16 dá 30. Isso vai ser 4 ao cubo, 64A, mais 16B, mais 4C, mais D. Aí, galera, o que acontece? Você vai ter aqui o seguinte, ó. Vamos de 2 em 2, fazendo as diferenças entre as equações. Porque eu vou recair num algebrismo parecido com o do bloco anterior que eu fiz a questão do AN. O D, ele é só D em todo mundo. Então, quando eu subtraio, ele já vai ser cortado uma com a outra. Ele já vai cortar envolvendo uma equação e a outra. E aí vai sobrar o quê? 8A menos A, 7A. 4B menos B, 3B. E 2C menos C dá C, que é igual a 5 menos 1. Perdão, que é que eu botei 1 antes ali depois, tá? Você pode estar se enrolando, mas é 5 menos 1, que é 4. Depois, 27A menos 8A vai dar no caso ali 19A, né? Mais 5B mais C, tudo isso igual a 14 menos 5, 9. E, finalmente, 64A menos 27A, 37A, mais 16 menos 9B, mais 7B, mais C, tudo isso igual a 30 menos 14, 16. O grande lance, no caso aqui, é tu perceber agora que se eu novamente trabalhar fazendo a diferença entre as equações que ali ficarem entre as três, eu vou obter equações só com A e B. Aí, amigo, ficou maravilhoso e lindo. Se eu fizer essa menos essa, ó, chamar essa aqui de número 1, essa aqui de número 2 e essa aqui de número 3, só que não cabe do lado, tá? Então, se eu fizer A2 menos A1, isso vai dar o quê? 12 mais 2B, tudo isso igual a 5. E se eu fizer a terceira menos a segunda, isso vai dar o quê? 37 menos 19 vai dar 18, mais 2B, tudo isso igual a 7. Aí, queridão, ó que cagada, né? Opa, desculpa, tá? Você vai pegar o 2B e pode agora cortar. Corta aqui como se fosse invejosa, né? Então, 18 menos 12 é 6A. Essa criatura, essa cobra,
que sobrevive até o corona. Então aqui, ó, Cascavel sobrevive. Então aqui, ó, Cascavel cobra surucucu quando fica infectada. Então aqui você vai ter o quê, ó? 18 menos 12 vai dar 6A e 7 menos 5, 2. Então A vai dar 2/6, ou seja, 1/3. Tá legal, gente? Beleza? E aí o que acontece? Se eu jogar esse 1/3 em uma das duas equações, safo, né? Você vai ter, sei lá, na primeira, 12 vezes 1/3. Faz aí, Mita. Faz aí, Fefon. Você vai ter o quê? Vai ficar 12 vezes 1/3 mais 2B igual a 5. Dá 4 mais 2B igual a 5. Então, já jogando para o outro lado, fica 5 menos 4, que é 1. O seu B vai ser igual a 1/2, tá? E se eu jogar agora ali, finalmente, na equação que tinha o C, né? Vamos achar o C aqui. 7A, então 7/3, lá em cima, gente. 7/3. Mais 3B, mais 3/2. Mais C, tudo isso igual a 4. Vou passar para o outro lado, tá? E aí você vai ter ali, ó, 7/3 com 3/2, vamos ter que tirar o MMC entre eles. Isso vai dar o quê, ó? Vai ficar 6, né? 2 e 7, 14, com 3 e 3, 9. Vai dar 23/6. Confere aí se você não confia em mim. E aí você vai ter que o C vai dar 4 menos 23/6. 24 menos 23 dá 1/6. Sobraria o D. Aí é melhor pegar a primeira equação, que A mais B mais C mais D é igual a 1. Só que o A deu 1/3, né? O B deu 1/2. 1/3 mais 1/2 são 5/6. Mais 1/6, isso vai dar 1, ó. E já tem 1 do outro lado. Então você está escrevendo aqui que esse 1 mais D, ele é igual a 1. Ou seja, amigo, você está escrevendo que o D é igual a 0. Pronto, achei os 4 coeficientes, achei o A, o B, o C e o D. Então eu já sei que esse polinômio aqui, voltando agora e substituindo, ele vai ser então o quê, ó? Ele vai ser de tal maneira que isso fica então assim, o Sn vai ser 1/3 de n ao cubo, mais 1/2 de n ao quadrado, mais, no caso, 1/6 de n e o d deu 0. Essa é uma das maneiras que geralmente o pessoal decora. Decora? Cara, esse da soma dos quadrados dos inteiros, ele cai tanto, que o pessoal acaba decorando esse daqui. Alguns até se confundem no meio do caminho e ficam confundindo, achando que PA de segunda ordem significa que seja essa PA que é a soma dos quadrados dos inteiros. Não é isso. Só que isso cai tanto e você vai ver que ele vai ser utilizado dentro de outras questões que acaba que realmente, eu não vou mentir, eu aconselho que você lembre disso daqui, tá? Mas ele vai aparecer outras vezes ainda, você vai ver. Não estranhe se você perceber que outras pessoas preferem memorizar isso aqui na forma fatorada, que é o que n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6, tá? É basicamente a mesma coisa, só que na forma fatorada. Então, isso que eu estou escrevendo aqui é o jeito da gente expressar a soma dos quadrados dos inteiros partindo de 1 até chegar em n ao quadrado. Então, isso daqui, ó, 1 ao quadrado, com 2 ao quadrado, com 3 ao quadrado, com 4 ao quadrado, e vai, até n ao quadrado, pode ser escrito daquela forma que está ali. n com n mais 1, vezes 2n mais 1, tudo isso sobre 6. Mas, gente, olha só, é bom vocês agora, já nessa parte, se acostumarem também com uma coisinha. Como você está somando sempre vários termos que têm o mesmo aspecto, o mesmo jeitão, a mesma lei de formação, você tem que se acostumar com uma parada que é chamada de somatório. O somatório envolve justamente você somar termos que obedecem a uma mesma regra, que obedecem a uma mesma fórmula, ao mesmo jeito de escrever. E o jeito aqui é que sempre o cara é ao quadrado, sempre o n ao quadrado. Então, estou somando várias coisas ao quadrado, onde essas coisas ao quadrado
começam do 1 ao quadrado até chegar em n. O que significa isso daqui? Vamos traduzir? Vamos escrever em linguagem de gente. Isso aqui quer dizer o quê? Ó? Somatório dos termos da forma k ao quadrado com k variando de 1 a n. Tá? Tá legal? Então é isso que você vai ter, beleza, minha gente? Então, assim, já botei aqui tudo quanto é jeito que você pode encontrar essa bodega para você não ser não ser pego aqui de calça ou saia justa, beleza? Então aqui, ó, pega e tira a foto aí, dá o seu print, tira a foto, olha. E vamos pro próximo bloco, dar outros exemplos. Falta, por exemplo, falar da PAPG, que tem esse apelido, né? Porque ela tem um macetezinho muito maneiro de você fazer. Essa, então, é fácil pra caramba de aparecer. E também outras coisas e outras formas de trabalhar com essa forma aqui. Não? Onde que ela vai entrar? Se eu estou insistindo tanto em decorar isso aqui para usar em outras questões, eu vou te mostrar que questões são essas.